E aí, que tal? Tudo bem? Hoje a nossa aula será sobre poluições e os impactos ambientais. Será uma aula muito interessante, no sentido que nós vamos tentar compreender como manter o planeta intacto ou quais são as consequências do progresso. Tá legal? As pessoas não sabem muito bem conceituar as coisas, mas têm a consciência delas. As pessoas falam em lixo, em fumaça dos carros, dão os exemplos. E nós então, o que vamos fazer em sala de aula? Nós vamos fazer aqui nessa aula, tentar conhecer e agregar o conhecimento sobre o assunto, para que não fique então a esmo, né? Fumaça aqui, lixo acolá. Então vamos tentar compreender e colocar no lugar certo os conceitos de poluição, os conceitos dos principais impactos da natureza. Tá legal? O que seria a poluição? Seria uma alteração do ambiente. O ambiente tem o seu equilíbrio, que nós chamamos em ecologia de sinergismo, e quando esse equilíbrio é quebrado, nós dizemos que esse ambiente está poluído. Quem causa a poluição é o poluente. E o que é o poluente? O poluente é a substância que pode ser estranha no ambiente ou pode estar em doses elevadas. Tudo legal? O ambiente tem gás carbônico, mas doses elevadas de gás carbônico tornam um gás carbônico, nessas condições, um poluinte. Quais são os tipos de poluição que existem? São vários. Destacam-se esses, por exemplo. Poluição atmosférica, poluição do solo, poluição aquática, poluição radioativa, poluição sonora e a poluição visual. Todas essas poluições, elas causam problemas para a humanidade ou para os seres vivos que estão junto com o homem. Tudo legal? Vamos então estudar mais aprofundadamente algumas delas. Vamos começar com a poluição do solo. Quando a gente fala em poluição do solo, tem que vir na mente logo uma coisa: lixo. Hoje, um dos grandes problemas da engenharia sanitária é como equacionar o problema do lixo. Para onde nós produzimos muito lixo e o lixo muitas vezes não pode, tem problema de ser transformado ou guardado. Isso é um problema que a engenharia está tentando desenvolver. Não adianta queimar, porque tu vai transformar um poluente em outro. Tá? Então, dependendo do tipo de lixo, já existem algumas soluções. Mas o grande problema do lixo está na sua decomposição, liberando uma substância altamente tóxica chamada de chorume. O chorume é uma substância que sai do lixo, principalmente do lixo orgânico, e que pode contaminar os lençóis freáticos. E uma vez contaminados os lençóis freáticos, esses lençóis freáticos vão abastecer as fontes de água que são distribuídas para a população e podem contaminar os habitantes de uma cidade ou, inclusive, os animais de criadouros, etc. Uma outra forma de lixo é o lixo inorgânico. Uma dor de cabeça. Por quê? Porque o lixo inorgânico ele não é biodegradável e ele tem durabilidade variada. Então existe lixo que pode durar até, sei lá, 4.000 anos. E existe lixo inorgânico que pode durar meses. Então, equacionar esse problema, uma das saídas foi a reciclagem. Tem uma tabela aqui, um desenho, com alguns símbolos, olha. Lixo de lata, lixo de papel, lixo de plástico, lixo de vidro, são símbolos que exemplificam ou convencionam o tipo de lixeira que está recebendo o lixo para ser reciclado. Existe toda uma economia em cima desse lixo, existe todo um mercado em cima disso. Você já deve ter visto, por exemplo, pessoas coletando, né, com os carrinhos, papelão, garrafas, enfim. Uma das saídas quanto ao lixo orgânico, também por se tratar de um lixo biodegradável, é que em cima do lixo orgânico pode ser produzido dinheiro. Isso mesmo, pode existir uma economia em cima disso. Uma das saídas são a criação de biodigestores. Os biodigestores são um sistema de engenharia onde o lixo é colocado em um recipiente e ali vai ser fermentado. Dessa fermentação é produzido adubo, que vai ser responsável pela agricultura, vai ser produzido gás, esse mesmo, gás que vai ser utilizado na cozinha, por exemplo. Existem geladeiras que funcionam a gás, ou seja, dá para ser utilizado tanto no interior quanto nas grandes cidades. Sem falar da mão de obra, né, envolvida no sistema. Uma outra saída para o lixo são os aterros sanitários. Também gera economia. Todo mundo já deve ter visto a imagem de
toneladas de lixo em algum lugar, né? Aqueles sítios, aquela zona cheia de lixo, os lixões, né? Aquilo é um problema. Por quê? Porque produz chorume, porque ali tem lixo hospitalar misturado, enfim, uma tragédia. E existe uma comunidade de pessoas envolvidas nesse processo. E aí, então, a engenharia criou os aterros sanitários. O que são os aterros sanitários? Buracos muito bem impermeabilizados, onde são jogadas camadas de lixo com terra. Esse lixo é separado, inicialmente, tirado a parte inorgânica, que vai ser vendida, e depois a parte orgânica, que vai ser compostada. Então, eu posso dizer para ti que um aterro sanitário, a médio e longo prazo, é viável no sentido de que produz o adubo, que produz o gás, metano, ou seja, na verdade, o aterro sanitário é um gigante biodigestor e, ao mesmo tempo, uma máquina de reciclar material. Uma outra forma de poluente são os agrotóxicos, que, ao mesmo tempo, são poluentes do solo e são poluentes aquáticos. Mas vamos nos reter aos do solo. Por que o agrotóxico é um poluente do solo? Porque ele pode contaminar os lençóis freáticos. Legal? Ou pode contaminar as hortaliças, enfim, os vegetais, as comidas, que podem, no caso, te causar algum problema, alguma doença. Sem falar que o agrotóxico desequilibra as cadeias alimentares, desequilibra o meio e podem surgir pragas na lavoura ou na pecuária. Então, cuidado com os agrotóxicos. E outro grande problema com o solo é causado pelo desmatamento. E o desmatamento, por si só, leva a processos erosivos. Um dos processos erosivos mais complicadores é a lixiviação. Em que consiste a lixiviação? Ah, Fernando, lixiviação, nome estranho. Mas lixiviação é simples. A água, sem a camada vegetal que retém os nutrientes, retém o solo, segura e amarra o solo, a água então passa lavando tudo, retirando, lavando, eliminando aquela camada de nutrientes interessantes. Aí os vegetais não crescem mais. Os vegetais não crescendo, o solo fica nu. Sem os nutrientes e sem a camada vegetal, começam a se fazer buracos. Essa imagem que tu tens aí, de uma árvore quase caindo, isso não era assim antes. Existia ali um solo embaixo daquela árvore. Mas a água, quando está passando, está levando, está escavando, está causando crateras no ambiente. Em São Paulo e em outras regiões, de vez em quando aparece uma imagem de um buraco no meio do nada. Aquilo ali são processos erosivos. Vamos agora estudar um pouco sobre os problemas de poluição atmosférica. Qual é a principal causa da poluição atmosférica? A combustão. Isso mesmo, a combustão. A combustão das queimadas, ou seja, toda vez que uma Amazônia, um cerrado, enfim, uma Mata Atlântica está pegando fogo, está liberando gases tóxicos. A combustão dos combustíveis fósseis, que estão nos carros, por exemplo, nos ônibus, enfim, nos caminhões. E a combustão das usinas termoelétricas. Não pensa que todos os lugares do mundo são que nem o Brasil, que tem usinas hidrelétricas. Não, 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 não. A coisa se complica. Os Estados Unidos e países da Europa e países, enfim, asiáticos, as usinas hidrelétricas não são a maioria. A maioria são usinas termoelétricas, que usam óleo combustível e poluem demais a natureza. Vamos agora falar especificamente dos principais fenômenos que são consequência da poluição atmosférica. Antes vamos conhecê-los. Quais seriam os principais impactos atmosféricos causados pela poluição? Chuva ácida, o buraco na camada de ozônio, efeito estufa, inversão térmica, entre outros. Vamos então falar de cada um deles agora. Primeiro vamos falar da chuva ácida. Qual seria a causa da chuva ácida? Quando um carro está queimando o seu combustível, está liberando substâncias tóxicas. Essas substâncias são óxidos, principalmente o óxido de enxofre e o óxido de nitrogênio, e as suas variações. Quando essas substâncias chegam na atmosfera e reagem com a água, vão produzir substâncias ácidas, como o ácido sulfuroso e o ácido nítrico. Essas são duas das principais substâncias envolvidas na atmosfera e que, quando essa atmosfera se precipitar, em forma de chuva, vai banhar a terra, ou seja, vai tocar o solo, vai entrar no rio, enfim, vai ficar sobre as casas, sobre as estruturas. E como ela é ácida, ela vai corroendo ou vai alterando o pH do meio. Para a lavoura é terrível. Para a cidade também, porque o concreto sofre as consequências. O que eu quero dizer é o seguinte: quando a chuva ácida cai, ela altera qualquer condição normal do meio. Quando eu falo que para a lavoura é ruim, é que os vegetais dependem de uma condição favorável de pH.
solo próximo do neutro. A chuva acidifica. No caso dessa chuva, ela vai acidificar o meio. E aí a produtividade cai. Nos Estados Unidos isso é terrível. As chuvas ácidas produzidas lá, dado que lá tem muita queima de combustível, altera consideravelmente a produção agrícola desse país. E isso está sendo, cada ano que passa, um problema sério. As florestas também pagam um preço muito alto. Mesmo que os poluentes sejam obtidos nas grandes cidades, como Nova York, São Paulo, Cidade do México, enfim, grandes cidades, as correntes de ar levam esses poluentes para cima das florestas, que se precipitam em forma de chuva. Então já é estatístico que algumas grandes florestas sofrem com a chuva ácida. As florestas temperadas americanas e em algumas florestas tropicais em alguns lugares do planeta. Quanto à arquitetura, é lastimável. Por quê? Porque os monumentos que estão a céu aberto, de alguns países que sofrem com isso, estão sendo corroídos numa velocidade que não dá tempo de haver restauração. Vocês têm uma imagem aí, por exemplo, de uma santa, né, uma santinha original e depois com a ação da chuva ácida. É impossível resgatar uma imagem dessa. Um outro impacto é o buraco na camada de ozônio. A camada de ozônio fica a cerca de 20 quilômetros a partir do solo na atmosfera, um pouco acima da estratosfera. A função da camada de ozônio é filtrar a radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta, A, B, C, ela tem poder destrutivo se chegar em altas concentrações do planeta. Altera totalmente a vida biológica, causando mutações em grande quantidade. Então, para haver estabilidade, tem que haver controle das mutações. E a vida só vai desenvolver estabilidade no dia que surge a camada de ozônio, e isso lá se vão cerca de 3, 4 bilhões de anos atrás. Então é muito importante a camada de ozônio. Só que o buraco de ozônio está alterando esse equilíbrio de mutações e os seres vivos estão sofrendo consequências. As substâncias envolvidas com a degradação da camada de ozônio, ou seja, que causam um buraco de ozônio, são basicamente os CFCs. Tem outras, mas essa se destaca. Clorofluorcarbono. O CFC foi desenvolvido como um gás propelente. Ele é usado nos aerossóis, né, aquele desodorante. Ele era usado, ou seja, ele é usado ainda como um gás propelente na refrigeração, aquele da sua geladeira, do ar-condicionado do carro, enfim. Também é usado na fabricação de isopores, ou seja, os CFCs são gases que têm o custo do progresso, mas também tem um custo da natureza. Porque o cloro do CFC, ele é que é o vilão da história. Ele é que vai, então, ajudar a quebrar ou a destruir a camada de ozônio. Vamos ver uma reação aqui que vai mostrar direitinho o que está acontecendo. Mas antes, deixa eu te fazer uma observação. A radiação ultravioleta naturalmente quebra o ozônio. O O3 vai se transformar em O2 e O molecular. Esse O2 vai virar oxigênio, é o gás oxigênio, esse mesmo que já estamos respirando. Só que esse O molecular, um dia vai reagir de novo com o O2. E assim o ozônio, que uma vez deixou de existir, volta a existir de novo. É um ciclo natural. Então, o ultravioleta quebra o ozônio, que por sua vez, depois de uma série de reações, vai voltar a ser ozônio. Então, hora o ozônio se desbasta, hora ele volta a ser de novo. Isso é um processo natural. Mas eis que entra o vilão. A radiação ultravioleta vai quebrar o ozônio, O3, em oxigênio. E o O molecular. Está aqui um Ozinho separado, está vendo? Só que a radiação ultravioleta também vai quebrar o CFC dos aerossóis. O que vai acontecer é que esse cloro que agora que saiu da fórmula, ele vai reagir com aquele oxigênio molecular. Aquele que está sozinho, não com o gás oxigênio. De tal modo que forma um óxido de cloro. E aí o que vai acontecer é que o gás oxigênio está organizado e o O2 e o O molecular, ele está preso ao cloro. Que por sua vez pode ficar sempre preso ao cloro ou pode sair do cloro de novo e reagir com outro O molecular formando oxigênio. Traduzindo, a camada de ozônio é quebrada, o gás oxigênio é produzido, o oxigênio molecular reage com o cloro formando um óxido e um dia esse cloro pode perder esse oxigênio molecular e ele vai agora se juntar com outro oxigênio molecular,
devido à afinidade, e vai formar mais gás oxigênio. Ou seja, o ozônio está se transformando em gás oxigênio. Ou seja, está aumentando, vamos dizer assim, a quantidade de gás oxigênio e diminuindo a de ozônio. Isso é traumático para o planeta. E quais são as consequências desse buraco de ozônio? É que a radiação entrando vai aumentar a incidência de câncer de pele. Não só dos humanos, mas também o câncer de qualquer epiderme, de qualquer animal. Aumenta também o número de mutações, ou seja, o número de aberrações serão maiores. Haverá também um desequilíbrio na regulação da sexualidade, de modo que pode romper drasticamente o equilíbrio sexual, de modo, ou seja, nascer mais machos do que fêmeas ou vice-versa. Muito cuidado então. Faço aqui um apelo para os governos que devem investir maciçamente em tecnologia alternativa aos CFCs e incentivar a troca desses gases. Entre os maiores emissores de gases poluentes estão países desenvolvidos como Estados Unidos e União Europeia, assim como países emergentes como China, Índia e Brasil. Mas quem sofre as maiores consequências são as regiões polares. Por quê? Porque todos os poluentes vão acabar sendo arrastados para regiões polares pelas correntes aéreas. Então o buraco de ozônio nas calotas polares é muito grande do que qualquer outra região do planeta. Isso está causando traumas aos seres vivos drásticos. Vamos falar então agora sobre o efeito estufa. O efeito estufa consiste no aumento da temperatura do planeta. Está ficando cada dia mais quente e será pior daqui a alguns anos. As causas são as mesmas de qualquer poluição atmosférica. Combustão. A droga do carro, quando liga, libera gases, entre eles o monóxido de carbono e o dióxido de carbono. O dióxido de carbono é conhecido carinhosamente como gás carbônico. As queimadas também. E tem ainda o gás metano, liberado pelo nosso pum. O nosso pum, o pum da vaquinha, o pum do cachorro. Esses puns vão se somar ao gás carbônico e ao monóxido de carbono e vão então se acumular na atmosfera, causando o efeito estufa. Como se forma o efeito estufa? Em resumo, forma-se uma camada que permite a passagem de luz, mas não impede a passagem ou a volta da radiação infravermelha. Acontece mais ou menos o que eu vou te mostrar. A eliminação de gás carbônico pelos carros se acumula na Terra, na atmosfera, formando uma camada muito parecida com a desse saco aqui. A diferença é que essa camada de gás carbônico, ela permite a passagem de luz, mas não deixa. Na verdade, essa luz, quando bater na Terra, essa energia luminosa, vai virar a energia infravermelha. E essa energia infravermelha é que deveria ir embora, deveria ultrapassar a camada de gás carbônico. Mas não, bate lá e volta, reaquecendo o planeta. E isso vai aumentando gradativamente a temperatura, como que está acontecendo comigo. Help! Help! Que calor! E é mais ou menos isso que acontece, ou que está acontecendo com o planeta. A temperatura está aumentando, o que aconteceu é que a temperatura do meu corpo foi saindo, mas não pôde se espalhar pelo planeta, porque estava contida por essa camada que eu estou simbolizando como a camada de gás carbônico. Então é uma tragédia o que está acontecendo. Quais são as consequências do efeito estufa? Lógico, todo mundo já conhece. Derretimento das calotas polares. Os polos estão derretendo e, como consequência, está havendo aumento do volume dos oceanos. Isso quer dizer que cidades de orla devem sumir, devem sofrer enchentes, ilhas que existem hoje devem desaparecer muito em breve. O excesso de calor também altera, assim como a camada de ozônio está ajudando, o excesso de calor também altera o equilíbrio sexual, de modo que daqui a pouco ou vai nascer mais fêmea ou mais macho de alguns animais. O calor também pode alterar a biologia das plantas. Hoje já existem estatísticas que mostram que as plantas em alguns lugares do planeta, onde o homem não toca, estão crescendo desenfreadamente. Por quê? Mais gás carbônico, mais fotossíntese, e o calor fomenta essa reação. Vamos agora estudar um pouco a inversão térmica. Quais são as causas da inversão térmica? Mais uma vez, a queima de combustíveis fósseis e as queimadas das grandes matas. É necessário que fumaça
chegue à atmosfera e que isso possa inverter a temperatura ambiente. Quais são os pré-requisitos para haver uma inversão térmica? Ou seja, quais são os fatores mais básicos para acontecer uma inversão térmica? Primeiro, só acontece inversão térmica em grandes centros urbanos, grandes cidades. Nova York, São Paulo, Cidade do México, Tóquio, etc. Segundo, é necessário estar no inverno. E terceiro, poluição atmosférica em grande quantidade. Conhecer o movimento do ar é importante nessa aula. Porque a inversão térmica acontece justamente por causa dessa característica do ar. Todo mundo sabe que o ar entra em movimento basicamente dependendo da sua densidade e da sua temperatura. É óbvio que o ar quente a tendência é subir e o ar gelado a tendência é descer. Quando o ar gelado desce, ou frio desce, empurra a camada de ar quente que está aqui embaixo. Então entra em rotatividade. E esse é o princípio básico para explicar, inclusive, os ventos, etc, etc, etc. A inversão térmica acontece justamente com esse princípio físico. Vamos aqui ver uma imagem, um desenho esquemático que vai ajudar a gente a entender isso aí. Olha que interessante. Primeiro vamos ver o que acontece normalmente. Vamos considerar que isso aqui seja uma grande cidade, São Paulo. Normalmente, devido aos combustíveis, por exemplo, a tendência é o ar se aquecer, né? A própria radiação luminosa vira infravermelha, porque aqui está cheio de concreto, e vai aquecendo o ar. A tendência é esse ar quente por estar mais leve, menos denso, e o ar frio, que está frio por estar está na maior altitude, né? A tendência é ser mais pesado descer. E assim se mantém uma rotatividade. É interessante que vocês lembrem que nós estamos no inverno. No inverno. E a tendência é no inverno as camadas mais altas estarem mais frias e a de embaixo um pouquinho mais aquecida por causa do progresso, por causa da cidade que produz calor devido aos combustíveis. Na inversão térmica acontece um fenômeno interessante. O que vai acontecer? O ar quente que estava aqui, ele subiu, mas ele ficou preso numa camada de ar frio. Por quê? Porque ele perdeu a força de levante. Na verdade, o que aconteceu foi que o ar frio do inverno não subiu mais porque ficou preso nessa camada de ar quente. Quer dizer, se não existisse essa camada de ar quente, que ficou quente naturalmente por causa da queima de combustíveis, etc., esse ar frio, a tendência dele era se aquecer e subir. Mas no inverno, as características climáticas esfriam muito mais o ar do que a própria queima de combustíveis. Então, na verdade, forma-se uma bolsa de ar frio embaixo, presa por uma bolha de ar quente que deveria estar subindo, mas que não está subindo por causa do ar frio do próprio inverno. Isso aqui, gente, causa problemas seríssimos à saúde. Quais são as consequências imediatas da inversão térmica? Problemas respiratórios. Porque quando aquela bolha de ar frio está ali embaixo, na verdade, essa bolha também está prendendo gases liberados pelos combustíveis. E o que vai acontecer é que esses gases vão ser inalados pelas pessoas. E ao inalar, pode causar gripes, resfriados, alergias à rede respiratória, né, à árvore respiratória, ou inflamações nos olhos, ou inflamação na pele. Então a inversão térmica causa alergias, inflamação na pele e inflamação nos olhos. As conjuntivites são muito comuns no inverno. Vamos agora falar sobre os poluentes da água. Quais seriam os principais agentes que causam poluição na água? Organismos que causam doenças, organismos parasitas. O lixo, que já foi citado. Os metais pesados, importantes nos garimpos. Os subprodutos das indústrias. Isso é terrível. Os detergentes, isso é chocante. E o petróleo, que causam grandes tragédias no mar, por exemplo. A falta de saneamento básico é hoje a principal causa da contaminação por micro-organismos e organismos dos leitos dos rios e dos ambientes aquáticos de modo geral. Ou seja, pegar uma cólera, uma esquistossomose, uma malária, enfim, pegar essas doenças em plena situação do Brasil hoje não é mais aceitável. Mas o que eu quero dizer para ti é que, com uma boa política de saneamento, esses probleminhas podem ser solucionados. Os metais pesados são outra fonte de contaminação da água. É também inaceitável que os garimpos existam na condição que existam. Por que tu fala metais pesados com garimpo? Porque os principais metais pesados, que são o chumbo, que são o mercúrio, por exemplo, estão diretamente envolvidos com a coleta de ouro, entre outras coisas. Então, o índice de doenças causadas pelos metais pesados nos garimpeiros é altíssimo. A consequência disso
é que problemas neurológicos são muito comuns nas pessoas contaminadas por metais pesados. Um impacto muito comum nos ambientes aquáticos é a magnificação trófica. Acabei de falar nos metais pesados. Os mesmos vão ser citados nesse contexto. Ou seja, o chumbo, o mercúrio, inseticidas como o DDT, por exemplo, são substâncias que vão se acumulando na cadeia alimentar. Não entendi não, Fernando. Como é que é isso aí? Me explica. Uma alga absorve o chumbo ou absorve o DDT. Depois vem um zooplâncton, ou seja, um animalzinho, e consome aquela água. Mas a água que ele bebeu, ele já tem já está 2 vezes mais contaminado. Aí vem um peixe e come o zooplâncton. Vem outro peixão e come aquele peixinho, até chegar no homem. Então, toda vez que alguém come alguém, nessa história da cadeia alimentar, vai havendo acúmulo da substância, ou seja, do chumbo, do mercúrio, do DDT, a tal ponto de ser altamente tóxico comer um peixe já no final de uma cadeia. Então, se você não se contaminar direto pela substância, você pode se contaminar indiretamente na alimentação. Não só os humanos, mas uma gaivota que comeu um peixinho daquele ou qualquer outro passarinho. Então é um problema sério. Outro poluente que durante muitos anos foi ignorado são os detergentes. Tem uma imagem muito chocante de São Paulo, olha só. Viu a quantidade de espuma? Pois é, agora é que a ciência está desenvolvendo pesquisa em biodegradáveis, mas até então os detergentes não eram biodegradáveis. E isso se acumulava, né? Aquelas toneladas grandes quantidades de espuma que voavam com o vento, né? Rio abaixo. Rio Tietê é um exemplo de quanto sofreu com essas espumas. E a espuma mata por asfixia os animais e mata por falta de fotossíntese das plantas. Então é um problema seríssimo para a água. Sem falar que diminui a capacidade de troca de oxigênio do meio aquático. Um outro impacto que acontece com os rios das grandes cidades é a eutrofização. Alguém já viu uma grande cidade cujo rio passe no meio e é limpinho, que dê para pescar? Só em alguns países da Europa e porque fizeram tratamento. Mas qualquer rio de uma cidade de médio e grande porte é totalmente contaminado. E por que isso acontece? Vem entender comigo aqui. Traz aí a câmera aí, João. Aproxima aí. Olha só. Então é necessário primeiro que o ambiente aquático, esse rio, essa lagoa, ele receba esgoto, né? Ou seja, receba nutrientes orgânicos, ou seja, receba lixo orgânico para que possa servir de adubo, vamos dizer assim, para as algas que habitam esse ambiente. E aí tem a seguinte sequência. O lixo orgânico, que funciona como um adubo, como comida, né? Vai permitir que aconteça a multiplicação das algas e dos seres aeróbicos. Quem garante a base de uma cadeia alimentar são as algas. Então, se tem muito lixo orgânico, as algas conseguem, então, se desenvolver. E se tem muitas algas, os seres que comem algas, o zooplâncton, se multiplicam também. E os seres que comem o zooplâncton se multiplicam. E os peixes que comem, enfim, toda a vida biológica se multiplica naquele ambiente, num certo ponto. O que vai acontecer é que com o aumento da vida aeróbica vai haver um grande consumo de oxigênio, do gás oxigênio. E aí o que vai acontecer? Pelo grande consumo de gás oxigênio vai haver diminuição desse gás oxigênio na água. Sem falar que, se for um ambiente, se tiver no verão, a água esquentar um pouquinho, esse oxigênio se volatiliza. Sem falar que alguns componentes químicos desse lixo, eles podem reagir com oxigênio, substâncias oxidantes. E aí o que vai acontecer? Mais consumo de oxigênio. Em resumo, as concentrações de oxigênio começam a baixar na água, por consumo dos peixes ou de outra forma qualquer. E aí o que vai acontecer? Toda essa galera vai começar a morrer. É por isso que de vez em quando aparece uma manchete. Amanheceram muitos peixes mortos numa lagoa tal. Enfim, esses peixes morrem, as algas também começam a morrer e vão para o fundo, sofrendo decomposição. A decomposição é por fermentação, por bactérias anaeróbicas. O custo disso é que começam a ser liberados gases fétidos que caracterizam que aquele rio, então, ou aquele ambiente aquático está eutrofizado. É o exemplo clássico, o rio Tietê. Aconteceu todo esse processo até hoje. Tá legal? Então, quanto mais lixo orgânico for liberado em um ambiente aquático, maiores são as chances dele ser eutrofizado. Outro impacto que acontece é o derramamento de petróleo por navios ou oleodutos. Isso causa impactos seríssimos ao meio ambiente.
Toda vez que um navio derramar petróleo, está acontecendo a seguinte coisa. Aquela mancha de óleo, inicialmente, não permite mais com que as algas, ou seja, o plâncton, o fitoplâncton que está ali, realize fotossíntese. Por sua vez, essas algas morrendo, toda a galera que está junto com eles vai morrer junto. Os animais vão morrer intoxicados. E o óleo não deixa haver troca de oxigênio, então a quantidade de oxigênio naquela região diminui drasticamente. Sem falar que parte desse óleo aos poucos vai se decantando e vai intoxicando então o fundo do mar. Se tiver vida ali, vai se intoxicar. Sem falar também que a beira, ou seja, a região litorânea, a praia, também fica altamente contaminada por óleo e as aves que ali estão, elas podem morrer afogadas, porque as penas perdem a sua oleosidade, a sua impermeabilidade e aí elas se tornam mais pesadas e acabam morrendo. A longo prazo, o derramamento de óleo ainda causa danos, porque esse óleo vai estar em partículas suspensas que podem ser absorvidas e, por magnificação trófica, podem causar impactos de mutação, de alterações da sexualidade, enfim, dos seres durante muitos anos. Era isso que nós tínhamos para falar para vocês sobre os impactos ambientais e as poluições. Vamos ganhar um pouquinho de consciência e tentar desde já, dentro da nossa casa, manter os cuidados básicos para não exagerarmos na liberação de poluentes e mantermos um planeta mais seguro e mais sinérgico, mais organizado. Até a próxima. Como dica de estudo, te recomendo juntar uma galera, uma turminha, né, de colegas da sala e ir num lugar onde estiver acontecendo um impacto desse, se na tua cidade estiver acontecendo, ou ir no lixão mesmo. E aí tu vai ver de perto, sentir de perto os problemas, né, causados pelo impacto ambiental. Ver o chorume aqui, ver a fábrica de fertilizantes ali liberando, sentir os cheiros, né, ver os peixinhos mortos, as plantas intoxicadas, ou seja, é muito interessante sentir isso na pele. Eu já passei por isso e recomendo você que a gente ganhe uma consciência muito grande. As dúvidas anota e pergunta para o teu professor depois. Até mais e bom estudo.